Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Estamos hoje na antevéspera de Natal. E quando é Natal e somos convidados a fazer alguma reflexão, eu gosto, naturalmente, de refletir sobre as coisas acerca da vida do Cristo. E principalmente nessa época, eu pelo menos acho que é muito bom ouvir histórias de Natal. Que é muito bom ouvir histórias de Jesus. E ouvir histórias que trazem aprendizado é melhor ainda. Mas se nós pudermos ouvir histórias de Natal que envolvem Jesus e que nos trazem aprendizado, então eu diria que ficaria perfeito. Porque Jesus não foi um homem histórico que viveu há 2000 anos. Jesus foi o nosso modelo e guia. O ser mais perfeito que pisou na terra até hoje. E que serve de nosso modelo e também nosso guia. E é por isso que eu convido a todos para que nesse instante nós façamos uma viagem psíquica até a região da Galileia no ano 31 da nossa era. Uma região que era bastante pobre, no entanto se diferenciava de toda Israel, por ser uma região muito formosa, de muito verde, contrastando com o cenário árido da maioria do deserto que compõe aquela terra. Mas é uma região de onde nunca saiu sequer um profeta, uma região de pessoas iletradas, onde a maioria eram pequenos comerciantes, pescadores, agricultores, mas de uma natureza expressiva, abundante, dominada pelos tamarideiros, alcaparreiras, pelas tamareiras que se esparramavam pelas encostas, dividindo espaço com as lavouras e os trigais, que adotava particular tom de dourado, principalmente ao cair da tarde de primavera, como nesta manhã. Porque na Galileia existia a época, como até hoje, o lago da Galileia. O mar de Tiberíades, um nome dado em honra ao imperador Tibério César. Uma área muito grande, bastante piscosa, que era responsável pela sobrevivência de praticamente toda a população das cidades em torno. Um lago que está a 200 metros abaixo do nível das águas do mar Mediterrâneo, mas que guarda em torno dele a cidade de Dalmanuta, Tiberíades, Corazim, mais afastado um pouco ao norte, Cesareia de Filipe, e mais a sudoeste, Cafarnaum. Recuado 20 quilômetros da sua orla, a cidade de Magdala. Mas Cafarnaum era uma das principais cidades, porque abrigava, à época, uma sinagoga. Então era tida como um grande centro de comércio, embora as suas pequenas dimensões. E na orla do lago, na cidade de Cafarnaum, muito próximo de onde as marolas confrontavam com os pedriscos que formavam a praia, próximo onde atracavam as barcas e estendiam as redes para secar ao sol, uma pequena casa quadrangular feita de pedra calcária, do velho e generoso pescador Simão Bar Jonas. A notícia já havia se espalhado desde o dia seguinte.
dizendo que ele estaria na região. E o sol mal raiava e uma turba de sofredores se aglomerava em torno da casa de Simão. Eram coxos, aleijados, cegos, paralisados, que buscavam ali o socorro, porque já havia se espalhado a notícia que ele curava as pessoas. Assim que o sol raiou, invadiram a pequena sala da casa de Pedro, e ali cada um nos seus acotovelamentos, tentando arrumar um espaço. Nem perceberam, quando ele adentrou pela porta dos fundos, trazendo um magnetismo tão grande, que causou um silêncio geral naquela turba que ali estava. Ele apresentava um olhar sereno, com olhos que pareciam mais 2 retalhos do azul do céu, o cabelo da cor do metal velho ou do cobre, que caía sobre os ombros encaracolados, partidos ao meio, compondo com a barba abundante da mesma cor, dividida à moda nazarena. Vestia uma túnica branca, muito alva, de apenas uma costura, de linho nobre, porque sua mãe havia confeccionado para ele. Com um porte dentro dos seus mais ou menos 1,78 m, de silhueta magra, a pele do rosto crestada pelo sol, mas de uma beleza tão singular que encantava à primeira vista. Jesus olha a todos com serenidade, sorri com os olhos, abre a sua boca e diz: eu vos trago a minha paz. E todos ficam encantados em silêncio. E Jesus continua: eu vos trago a minha paz, e eu vos dou a minha paz. Mas não a paz que o mundo guarda entre 2 conflitos, mas uma paz verdadeira e abundante. Por isso eu te digo, que não vos turbe o vosso coração, e não vos atormente. E silencia. Passa-se alguns segundos e parece que as pessoas despertam daquele letargo e começam a gritar: Senhor, o meu braço, Senhor, os meus olhos, Senhor, Senhor, Senhor. E Jesus muito calmamente aproxima-se das pessoas e vai passando a sua mão, e as carnes vão se refazendo. Jesus vai curando, vai dando uma palavra de consolo, e a manhã transcorre naquele ritmo, porque as desgraças do mundo não terminam. Saíam muitos, entravam outros, e a notícia espalhava e as pessoas se aglomeravam num cubículo bastante quente, quando de repente ouve-se do lado de fora alguns gritos: abram, abram que precisamos passar um paralítico. Mas o ser humano infelizmente só pensa em si. E quanto mais pediam para abrir, mais as pessoas fechavam, aglomeravam e se acotovelavam, porque querem primeiro para si. Foi quando alguém gritou: vamos pela escada lateral, e ouve-se um som de pisada subindo. Em cima do teto, feito de ripas de madeira trançadas e colocadas ali, o barro. Eis que um som característico de pancadas faz com que comece a cair aquelas pedras. Eles abrem até encontrar ali um vão entre as ripas, e atam uma esteira velha e suja a 4 cordas,
E todos olham para cima e de repente desce aquela esteira trazendo um corpo que parecia mais um trapo humano, cadaverizado, de um homem com um olhar muito profundo e de olhos fundos, com poucos dentes na boca, com apenas alguns trapos cobrindo as suas partes pudentes e trazendo o corpo totalmente paralisado. E quando a esteira toca no chão, todos olham. E Jesus, trazendo muita amorosidade no olhar, fita aquele infeliz e diz: Natanael ben Elias, o que queres que eu faça? Ó Senhor, tu me conheces, então tu sabes que há mais de 25 anos eu estou preso, limitado a essa paralisia. O que queres que eu faça? Ora, mestre, eu quero que me cures. Pois então, Natanael, levanta-te e anda. E todos olharam para ele, como se fosse um cardume de peixes orquestrado. Natanael ensaia um movimento, finca os cotovelos no chão, tenta fazer um impulso e cai novamente. Como um cardume de peixes, todos olham para Jesus, como a dizer: e aí? Jesus, com tranquilidade, fita os olhos daquele homem e diz: Natanael, tu queres mesmo que eu te cures? Claro, Senhor. Então, em nome do meu Pai, levanta-te e anda. Então houve-se estalos de ossos, um esforço onde ele tenta se movimentar, finca os cotovelos e os joelhos no chão e no salto se põe de pé. E todos se assombram. E Jesus diz: os teus pecados estão curados, no entanto, vá e não voltes a pecar. Ele enrola aquela esteira e dá um grito de aleluia, de felicidade. Aí nesse ponto a turba abre e ele ganha o terreno externo. Jesus passa o resto do dia trabalhando e às vezes entreolha para Simão Pedro, que se guarda na porta, como a dizer: estou cansado. Pedro então diz, já ao final da tarde: basta. O mestre precisa descansar. E a relação natural das pessoas é dizer impropérios, xingar, gritar, porque ninguém quer pensar no outro, mesmo quando o outro está nos ajudando. Até que Simão, por vezes, quase que enxota a todos, pega o mestre pelos braços e o leva pelas portas do fundo. E retorna para fazer com que a turba fosse embora. Jesus então assenta-se nas raízes de uma tamarindeira frondosa que ficava ali a pouco mais de 5 metros das portas do fundo, entre a casa de Simão e as águas do mar da Galileia. E observando as montanhas do outro lado do lago, quando os raios de sol começam a ser abafados pela noite, Simão se aproxima e olha orgulhoso: ele está em meu lar, o mestre está na minha casa. E quando Jesus vira o rosto e a luz da lua bate no seu rosto, Simão percebe uma lágrima escorrendo. Ele então se aproxima, dá a volta e, como era de costume, se abaixa e coloca os braços no regaço do mestre e diz: mestre, tu choras? Tu choras com toda certeza de satisfação, porque hoje mostrou aos fariseus o lugar deles, porque tu curastes tantas pessoas, fizestes tanto bem.
E Jesus, bastante triste, disse: não, Simão, não é por isso que eu choro. Ora, mestre, por que tu choras então? Eu choro pelos homens, mestre Simão, pelos homens que buscam a cura, que buscam de toda forma recompor a sua saúde, a sua estética, os seus corpos, mas não curam a alma, Simão, que é o principal precursor das doenças. As pessoas que vão atrás de milagres, de tratamentos, e às vezes conseguem, mas voltam a ter a vida da mesma maneira que os levou àquela doença. Sabe aquela mulher que ao final da manhã eu reconstituí as suas vistas e a permiti voltar a ver a luz do sol? Pois bem, nesse exato momento ela está em sua casa, no seu quarto, fazendo planos de vingança e pensando assim: agora que eu voltei a enxergar, vou me vingar de cada um que me causou aquela cegueira. E Natanael, Pedro, que eu o tirei de uma paralisia de 4 lustros, de mais de 20 anos, nesse exato momento está numa tasca, junto com seus colegas de bebedeira, dizendo que agora que eu voltei a andar, eu poderia aproveitar tudo o que a vida havia me cerceado. E aquele jovem, Simão, que chegou aqui em estado avançado da morfeia, da lepra, e que eu reconstituí as suas carnes, está nesse exato momento no lupanar, no bordel, exibindo o seu corpo e a sua estética com a sua juventude, dizendo: agora que eu tenho meu corpo de volta, eu irei gozar a vida no máximo que a vida pode me proporcionar. Não entenderam nada. É por isso que eu choro. Os dias passam, as notícias vão avançando, e Jesus começa então o seu périplo pelas pelas cidades da região. E sabendo de grandes jogos que aconteceriam em Cesareia, mas não em Cesareia de Filipe, mas em Cesareia Marítima, se dirige até aquela cidade, onde lá se encontra um jovem em tenra idade, na flor da adolescência, nascido de família nobre, em berço de ouro, daquelas pessoas que jamais conheceram a dificuldade e as limitações da matéria. No entanto, era um jovem que tinha um vazio muito grande por dentro. E naquela tarde, caminhando pela cidade, eis que ele vê ao longe, embaixo de um alpendre, composto por pérgolas de madeira, onde trepadeiras exalavam seu perfume, onde o vento tocava as flores pelo ar. Ele percebe a silhueta de um homem que ele jamais havia visto, mas que o atraía de determinada maneira quase irresistível. Ele sentia que aquele homem era a resposta para tudo o que ele tinha de problemas no seu interior. E ao se aproximar, ele ouvia na acústica da alma como que a sussurrar: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e tu juntarás um grande tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ele se sentia paralisado, imobilizado, ao mesmo tempo que exercia aquele homem uma atração muito forte. Ao mesmo tempo que ele se sentia impulsionado a buscá-lo, ele não conseguia.
Mas rompendo aquele medo, ele abre a boca e diz: permita-me competir primeiro. Eu preciso competir em Cesareia, disputando por Israel o grande prêmio dos jogos. Jesus mantém-se calado. Olha e diz: não tem tempo. O tempo é agora. O reino de Deus começa nesse exato momento. Deixa tudo e me segue. Mas eu não posso. Eu esperei tanto por essa ocasião, eu me exercitei. Eu contratei os melhores engenheiros para desenhar a roda das minhas bigas. Eu gastei uma fortuna comprando 2 parelhas de fogosos cavalos. Adquiri escravos para me treinar. A nossa região está apostando. Renuncia a tudo e segue-me. Naquele instante, aquele jovem lembra que os seus amigos estavam esperando e que ele precisava dar cabo aos últimos preparativos dos jogos. Mas envergonhado de virar as costas, ele vai caminhando para trás e dizendo: desculpe, eu voltarei. Eu voltarei e farei tudo o que tu me pedes, mas espera. Vira as costas e sai correndo. 2 dias depois, Cesareia Marítima, que fica ali mais ou menos a 30 quilômetros do Monte Carmelo, no litoral banhado pelo mar Mediterrâneo, onde o rei Herodes construiu um grande porto e ergueu uma estátua em homenagem a ele próprio. A cidade respirava o ócio e o prazer, e a música embalava todas as ruas e no grande circo. As competições iriam se iniciar naquela manhã, onde os ventos frios do outono já começavam a soprar sobre a Galileia. Na linha de saída, os fogosos corcéis mal podiam ser contidos quando dá a largada e as bigas saem. Curva na pista de areia. E na segunda curva, no movimento errado, a biga daquele jovem entorna, vira, e o seu corpo é dilacerado pela pata dos cavalos que vem na retaguarda. Os escravos rapidamente tiram os restos daquele corpo para liberar a pista, e ele vê as suas entranhas serem abertas e expostas, e naquele segundo, parece que tudo silencia e ele ouve na acústica da sua mente: não posso esperar. O reino de Deus começa nesse exato momento. Quantas vezes nós outros somos convidados ao trabalho, ao início, à dedicação no bem, e a gente acha que é muito jovem, que temos que curtir a vida, que fazer isso ou aquilo outro. Ou muitas vezes nos negamos ao exercício da mediunidade porque temos muitos planos. Caridade eu faço depois que eu me aposentar ou que eu me formar. Mas a gente nunca sabe se esse dia vai chegar. Nós nunca sabemos se o amanhã chegará. Jesus termina o seu périplo pela região. E 1 ano mais tarde, ali a mais ou menos 20 quilômetros de Cafarnaum ao interior, distando do lago, num pequeno palacete, adornado por colunas douradas e frondosos, abraçado por frondosos jardins, um ruído muito forte no portão de entrada chama a atenção do serviçal, que ao abrir, vê um mendigo, um pedinte, que diz: eu preciso falar com a senhora, e ele responde: o quê? Você não tem dinheiro, os serviços da senhora é muito caro e ela não vai atender um homem como você essa hora da noite,
Você não está entendendo? É muito urgente, eu não quero contratar os serviços dela, eu preciso falar com ela. Saia, ou eu te coloco para correr com os cães. Se você não chamar a senhora, eu vou começar a gritar até que todos ouçam. O serviçal então, se sentindo pressionado, deu as costas, e quando saiu em direção ao átrio, o mendigo avança, corre na frente dele, atravessa o átrio e se vê frente a uma sala ampla, onde lá no fundo, no triclínio, o corpo desfalecido de uma mulher, com o corpo seminu, tampado apenas por finíssimos tecidos de seda, exibindo uma beleza muito rara dentro dos seus quase 22 anos de idade. Caída, desfalecida, ele se aproxima e diz: senhora, preciso falar-te. Ela ainda naquele torpor olha e diz: quem é você? A senhora não se lembra? Mas há 2 dias eu estava no centro da cidade pedindo dinheiro, e a senhora passou na sua liteira carregada por 4 escravos, abriu a cortina de cetim e me atirou com desdém algumas moedas. Eu peguei aquelas moedas e fui até Cafarnaum, onde ele me atendeu, e olhe, abrindo a roupa, as minhas feridas se foram, ele me recompôs, e ele está aqui em Cafarnaum. Pois vá, senhora, ele o espera. Ela olhou sem entender. Vá, porque ele não vai ficar lá muito tempo. Ela então levantou-se, se recompôs, e 1 hora mais tarde, já à noite, a barca daquela equivocada Miriam de Magdala, conhecida como Maria de Magdala, atraca na praia pedregosa, próximo ao casebre de Simão Pedro. Ela desce, caminha mais ou menos 20 metros, e percebe a porta dos fundos entreaberta, onde lampejos tímidos de algum ponto de luz dá a ideia que alguém está lá dentro. Ela empurra a porta e vê o semblante de um homem sentado de costas, emoldurando a luminosidade que vem do fundo. Ela olha para trás, vacilando, e o pendente diz: vá, vá. Ela entra, dá 2 passos, Jesus vira-se e diz: Miriam, Rabone, mestrezinho, tu me conheces? Ó Miriam, ergo bonus pastor sum, eu sou o bom pastor, Miriam, e conheço as minhas ovelhas uma a uma. Ah, Rabone, se tu me conheces, sabe que eu sou uma desgraçada, uma pessoa perdida na vida sem nenhum valor. Miriam, tu nunca ouviu falar do pântano fétido, que permite nascer naquela imundície os lírios dourados de extrema beleza e de muito perfume, Miriam? Você nunca viu? No lodo das paredes, que permite nascer entre eles pequenas flores formosas e delicadas, Miriam. Mas o que eu faço, Rabone? Ama, Miriam. Ó mestre, eu procurei o amor em muitos corpos. Não é esse amor, Miriam. Cuide dos seus filhos. Mas eu não tenho filhos, mestre. Eu tive o ventre varado 1000 vezes, eu nunca pude ter filhos. Não estou falando desses filhos, Miriam. Eu estou falando dos filhos que não têm mães.
dos filhos abandonados pelas tuas colegas de profissão. Ama, cuidando daqueles necessitados, Miriam, e você descobrirá o verdadeiro amor. Jesus então volta-se, dando a entender que a entrevista havia terminado. Ela caminha de costas, sem querer abandoná-lo, e ali no umbral da porta de saída diz: mestre, eu queria muito segui-lo, mestre. E Jesus volta e diz: terás a oportunidade de seguir-me amando. No outro dia, em Magdala, o comentário geral era que a ex-equivocada havia enlouquecido, porque havia jogado da sua janela as suas joias, os seus perfumes de nardo, as suas roupas de seda, deixando-nos a lição de que a melhor maneira de seguir Jesus é abdicando dos nossos valores mais materiais para seguir os exemplos de Jesus. Que a melhor maneira de seguir Jesus é justamente amando. Mas Jesus viaja a Jerusalém. E quando entra em Jerusalém, é ovacionado pela multidão, que fazem tapetes de palmas, de mantos, de roupas, e o recebe. E mais tarde, eis que Jesus estava numa região próxima do templo, e lá encontra-se uma mulher, que olha para ele, se aproxima e vê e diz: eu vejo que tu és nazareno, eu vejo que tu és um andarilho, porque um viajante, porque as suas alparcas, suas sandálias estão sujas da poeira do deserto, mas vejo que tu és um nazareno pela tua roupa e pelo teu cabelo. Tu és muito belo, nazareno. E eu vim aqui agora para dizer que hoje é o seu dia de sorte. E eu convido-te para conhecer a minha vila aqui próximo, e se você lá for, eu te proporcionarei a melhor noite, com as maiores delícias que você jamais pode imaginar. Jesus apenas ouve em silêncio. E ela diz: responda, fala alguma coisa. Porque hoje é o meu aniversário, nazareno. Mais cedo eu rejeitei uma fortuna de um centurião romano que queria comemorar o meu dia comigo, que eu estou aqui te ofertando de graça. Jesus apenas diz: hoje eu não posso. Ó nazareno, vá até a minha vila e eu te colocarei no triclínio. Colocarei as mais lindas bailarinas para bailarem seminuas à sua volta. O som das liras embalarão aquela noite. Te darei uma tina de água fresca, limparei os seus pés e te servirei o melhor vinho da região. Hoje eu não posso. Nazareno, sou tão carente de afeição. Sempre busquei afeto nas pessoas, e agora que eu olho e vejo nos teus olhos, e eu descubro em teus olhos diferente chama, e se assim eu procedo, é porque eu te amo. Hoje não posso. Ela então se irrita e sai. Um ano depois, Jesus estava próximo do posto de Betesda, ali próximo à porta das ovelhas, ao norte, na muralha de Jerusalém, quando uma senhora aproxima e fala alguma coisa nos seus ouvidos. Ele balança a cabeça afirmativamente e caminha, sai dos muros da cidade e vai até uma gruta. E ao adentrar aquela gruta praticamente escura, sente o odor pútrido de carnes em decomposição. Vai tateando até perceber que no fundo da gruta tem um corpo
que está quase que se desfazendo em feridas. Ele passa a mão e percebe naquela cabeleira desgrenhada tanto pus. E ela sente e diz: não me toque, vá embora, eu não posso atender ninguém mais. A doença maldita acabou com a minha juventude e com a minha beleza. Ele então diz: lembra que há um tempo atrás você me procurou e eu disse que aquele dia eu não podia? Pois bem, hoje eu posso e hoje eu te quero. Ela reconhece a voz e diz: oh Nazareno, tu chegastes tarde demais, eu não posso fazer nada, já não tenho mais aquela beleza. Ele diz: eu vejo os seus olhos, e neles vejo diferente chama, e se assim eu procedo, é porque eu te amo. Ela então entrega a sua vida nos braços de Jesus, e ganha a eternidade, deixando a lição do quanto nós vivemos equivocados para as coisas que nós achamos que são as valorosas na vida. E não entendemos que Deus nunca fala conosco da maneira que queremos, mas que Ele manda cartas vivas através das pessoas, a nos alertar. Que muitas vezes não temos olhos para entender, então vem a dor para nos acordar. Jesus sai para fazer o grande périplo pelas Decápolis, e vai retornando até naquela quinta-feira fatídica, aliás, até naquela quarta-feira fatídica, adentrar novamente e ser ovacionado em Jerusalém. As pessoas novamente fazendo aquele tapete de palmas, de roupas. 2 dias depois, o amigo fornece um pequeno salão na parte superior da sua casa, um cenáculo, porque Jesus disse que queria fazer a última ceia com seus amigos. Após a ceia, ele atravessa o muro da cidade, ganha a grande baixada do vale e vai para o Horto das Oliveiras, o Getsemane. Convida os seus apóstolos, mas ali estava Pedro, Tiago. E ele diz: eu vou orar. Caminha alguns passos, faz uma oração, quando retorna eles estão dormindo. E ele diz: poxa, nem nos meus últimos momentos vocês são capazes de fazer uma oração comigo. Jesus volta, ele faz a oração mais curta e mais sentida de todo o Evangelho, quando de joelhos ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas acima da minha seja feita a tua vontade. E o chão seco do deserto empapa de suor e sangue. Ruídos dão conta de que estão chegando pessoas. Os barulhos metálicos de armas, de passos. E chegam fariseus com seus servos e à frente Judas. E eles perguntam: quem é Jesus? Judas então avança, aproxima do mestre, ele olha e diz: Judas, a que vens aqui, amigo? Judas dá um beijo. Jesus é preso, atirado ao chão, amarrado. E ali naquela madrugada fatídica é levado para o palácio de Anás, depois para Pilatos, volta para Caifás, e ao raiar do dia vem novamente para Pilatos, que lava as mãos. E nessa passagem nós vemos o retrato da fé verdadeira de Jesus, sabendo o que ia acontecer pela frente, mas se entrega a Deus com confiança, porque aquele sangue que pingou não foi um milagre,
Foi a hematidrose, que é um efeito orgânico nas pessoas em momento de extrema tensão, onde os vasos finos que envolvem as glândulas sudoríparas pelo aumento da pressão rompem-se e mistura sangue com suor, demonstrando a tensão do mestre, mas confiando em Deus. Mostra também o quanto Deus confia em nós até o último momento, porque quando Jesus volta para Judas e diz: aqui vens, amigo, Jesus está dando a Judas a última oportunidade de ter mudado toda a história. Bastava apenas ele não ter feito nada, mas ele foi à frente, demonstrando que Deus confia e nos dá todas as oportunidades. No entanto, quando insistimos no erro, temos que arcar com as consequências. O dia raia, e finalmente sai a procissão do terror. Jesus, machucado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos infectados cravada em sua testa, carregando uma trave que pesava, segundo os historiadores, mais de 70 quilos. Após passar uma madrugada sendo surrado, vilipendiado, torturado, passando pelas ruas estreitas e sinuosas do centro de Jerusalém, a caminho do Gólgota, mais ou menos 600 metros à frente, numa região fora dos muros, onde era dado a sacrifícios, porém cheio de corpos nas suas proximidades. Ali no meio do caminho, já não suportando mais subir aqueles degraus, aquele piso íngreme, Jesus tenta cair, mas os soldados cercam e o impulsionam a levantar, protegendo para que as pessoas não atirem pedras. Quando um homem, conhecido como Simão, ou Cirineu, portanto, nascido na Cirinéia, é chamado em seu trabalho porque precisava demandar a sua casa com urgência, porque a sua filhinha estava morrendo. Temendo não chegar em tempo, ele atravessa, fazendo um atalho pelo centro da cidade, e se depara com aquela procissão. Observa o começo dela e tenta passar pela frente, mas ouve o estalo de um chicote. Quando ele olha, o centurião: ajude aquele homem a carregar a trave. Que ele olha para baixo, Jesus estava de joelhos, não suportando mais o peso. Ele então volta para o centurião: mas eu preciso, pá, a próxima chicotada é em você, ajude. Ele então se cala, se abaixa, tenta erguer aquela trave, e em pensamento diz: não é que eu não quero ajudar-te, a minha filhinha está morrendo, eu precisava chegar. Jesus, como que lendo o seu pensamento, olha para ele. Um dos olhos do mestre estava empapuçado, fechado. O outro olho entreaberto, em meio ao sangue, mas Jesus fita com tanta serenidade aquele homem. Ele o ajuda por alguns metros. O centurião o libera e ele corre para casa. E quando chega lá, vê ao longe a mulher, a sua esposa na porta chorando, e ele disse: eu perdi o tempo, a minha filha morreu. Ele se aproxima vagaroso, com medo da resposta, e quando ele chega próximo da mulher, a filhinha sai por trás, abraça as suas pernas, e ela diz: meu marido. Eu choro de alegria, porque há minutos atrás, mãos luminosas materializaram e curaram a nossa filha, demonstrando para todos nós que todo o bem que nós fazemos, mesmo que por forças das circunstâncias, sempre nos traz muitos benefícios. Muitas das vezes, os benefícios são os que nós menos esperamos, mas sempre é o que nós mais precisamos. Naquele instante, Simão, o cirineu, parece que podia ouvir à distância a batida dos martelos, cravando as mãos de Jesus na cruz.
lá no Gólgota. A cruz é erguida por cordas, e quando finca no buraco, ele dá um gemido surdo. E sua mãe, que estava ali de joelhos, dá um grito: meu filho, o que te fizeram os homens? E sente chegar por trás e pôr a mão nos seus ombros o pequeno João Marcos, um adolescente de 16 para 17 anos. E logo atrás está Maria, a ex-equivocada de Magdala, a outra Maria de Jerusalém, que abraçadas choram. E naquele instante Jesus olha para Maria e diz: mulher, e aponta o rosto para João e diz: eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E inaugura para todo sempre a família universal, dizendo que todos nós somos irmãos, que todos nós pertencemos a uma única família, a humanidade. Quando a tarde é tremida por uma tempestade, Jesus desfalece. Retiram teu corpo. 3 dias depois, a equivocada de Magdala vai até o seu túmulo logo cedo e percebe que a porta está aberta. A rocha que fedava a gruta havia sido tirada. Ela fica desesperada porque entra e não vê o corpo. Volta-se e desce correndo pelo jardim. Lá na frente vê um homem de costas, julgando que é o jardineiro. Diz: jardineiro, tu vistes o que fizeram com o mestre? Quando ele se vira, ela cai de joelhos. Rabone. Sim, Miriam, sou eu. Ela tenta abraçá-lo, ele diz: calma, não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Minutos depois, ela adentra ao cenáculo, onde os discípulos estavam escondidos, covardemente medrosos, e diz: eu o vi, ele está vivo. E Tiago ferrenho aponta e diz: o quê? Você está dizendo que ele apareceu a ti, e não a nós, não a mãe dele, não a João, o discípulo amado? Maria abraça e diz: eu acredito que ele apareceu a você. Tiago é o exemplo vivo do quanto nós somos preconceituosos e julgadores, o quanto nós julgamos as pessoas pelo que elas já fizeram há muito tempo, sem ver as transformações. Nós julgamos as pessoas pelo que ouvimos falar, sem conhecer a sua intimidade. As notícias chegam que Jesus foi visto demandando a estrada com 2 viandantes. Foi visto no mar da Galileia. E quando João pregava ao morro próximo de Cafarnaum, eis que ele se apresenta aos 500 e ali ascende aos céus. O tempo passa. Os discípulos se dispersam para pregar o Evangelho. Pedro e Tiago fundam entre Jerusalém e a estrada do porto de Jope, a casa do caminho. Morre Saulo para nascer Paulo de Tarso. Maria Santíssima muda-se para um promontório em Éfeso junto com João. Todos saíram e ela ficou abandonada, pobre. Maria de Magdala lembrava de Jesus e mantinha nessas lembranças o suporte para a sua vida, porque as pessoas nunca dão uma segunda chance para quem caiu. E numa noite, quando ela estava ali próximo às águas do mar da Galileia, eis que ela ouve de longe a batida da matraca e as pessoas falando: foge, a Morféia. E ela vê chegar um grupo de leprosos viajando à noite por causa das feridas. E diz: onde encontramos Jesus? Precisamos da sua ajuda, somos velhos, crianças, mulheres. Ela baixa o rosto e diz: chegaram tarde, assassinaram o mestre.
E ela vê a frustração nos olhos daquelas pessoas que passam e caminham até o vale dos imundos para esperar a morte. E quando viram a curva lá na frente, ela olha e lembra que está sozinha. Ela então dá um grito: espere que eu vou junto. E a partir daquele dia, no vale dos imundos, onde as pessoas atiravam comida de longe, ou às vezes muita água, eis que uma mulher de beleza peregrina, todo final da tarde subia em uma pedra e cantava as glórias da mensagem do Mestre. Quando dizia: vós, os leprosos, e passava as lições de Jesus. Tempos depois, tomando banho e vendo a mancha na pele, eis que ela toma de um graveto e crava e não sente dor. Naquela tarde ela sobe na pedra e diz: nós, os leprosos, e canta as maravilhas do Evangelho de Jesus. O tempo passa e a beleza e a juventude de Maria de Magdala é carcomida pela doença. E já sentindo a morte próxima, eis que ela tenta viajar até Éfeso. Viajando à noite para fugir do sol, comendo mel silvestre e restos de comida, andando mais de 800 quilômetros. E quando chega aos pés do promontório, desfalece, e pessoas reconhecendo, porque antes de apagar, ela diz: Maria. Levam-na até a casa da Mãe Santíssima, que a recolhe e a cuida, para que horas depois ela expirasse. Maria de Magdala então se vê pairar e olha para suas mãos refeitas, olha para o seu corpo refeito e percebe a sua beleza, e sente a brisa do mar, mesmo que distante, o lago da Galileia. E como se fosse levada por mãos luminosas, vê-se pairar por cima da Galileia. E quando pousa ali nas praias pedregosas, ela olha ao longe e vê um homem de costas. E quando ele se vira, é Jesus, ela grita: Rabuni! E cai de joelhos e diz: agora você pode me abraçar, Maria. Porque tu já transportastes pela porta larga da eternidade. Para mim, essa talvez tenha sido o maior exemplo de transformação de todo o Evangelho, mostrando para cada um de nós que sim, nós podemos promover a mudança, basta querermos, basta mudar os nossos valores para coisas mais nobres, basta que nós tenhamos coragem de enfrentar aquilo que nos aprisiona. E é por isso que, para finalizar, eu gostaria de lembrar quando João disse que Jesus, ao orar, pronunciou: quando eu abrir os meus braços, atrairei a todos para mim. Jesus falava do momento da morte, da crucificação, onde ali ele daria o maior exemplo de que a vida continua, provando ele mesmo que a morte não existe. Ali, Jesus começou a atrair toda a humanidade para ele, mostrando que ele não morreu, pelo contrário, ele nasceu para o coração dos homens. E foi tão grandioso que ele foi capaz de dividir o tempo entre antes e depois dele. Durante os próximos 300 anos, em nome dele, pessoas deram sangue à vida, sendo empaladas, queimadas, mortas, em nome de Jesus. E o licor das suas palavras embalam até hoje os corações das pessoas, e continua atraindo as pessoas para ele. É por isto que eu conclamo a todos que nesse Natal nós comemoremos o real nascimento de Cristo dentro de nós. Que
Que não façamos um Natal de matança de animais, de bebedeiras. Que ao contrário, façamos um Natal de vida. Que não façamos um Natal de presentes, mas que façamos um Natal de estarmos presentes. Para que não tenhamos um Natal comercial, mas um Natal de amor. Lembremos do aniversariante. Eu desejo a todos um Feliz Natal e que o Mestre amado nos abençoe. Que assim seja. Gratidão, Carvalho, pelas suas palavras. Um reavivamento da história do nosso Mestre Jesus, tão bela, tão bem exposta pelo nosso irmão. E nós queríamos, antes do nosso passe, agradecer a cada irmão que colaborou conosco para que pudéssemos fazer no nosso projeto Amor e Movimento, que aconteceu no sábado passado. Nós pudemos atender a 78 famílias com uma cesta básica. Isso só pudemos fazer esse evento graças à ajuda de cada um de vocês, ao auxílio de cada um. Somos muito gratos pela participação de todos os irmãos nesse evento. E após o Amor e Movimento, tivemos também uma tarde com as crianças, onde nós pudemos presenteá-los com brinquedo e algumas guloseimas que ofertamos para eles aqui. Tudo graças à compreensão, graças à colaboração de cada um de vocês. Então, para compartilhar esse momento, nós gostaríamos de apresentar algumas fotos do Natal das crianças, para compartilhar essa alegria com cada um de vocês. E logo após, a Delza fará o passe para nós.
todos. Então vamos juntos agora, nós presentes, os que estão nos acompanhando, colocar as águas lá para fluidificarem e vamos primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, esse mestre que tanto nos amou, nos ama e o quanto espera todos nós segui-lo. Fechando os nossos olhos, olhos da alma, vamos aquietar os nossos corações para recebermos especialmente essas bênçãos que vêm de Jesus. Imaginá-lo com essas mãos abertas, os braços abertos, as mãos estendidas sobre esse orbe terreno, junto a Maria Santíssima, a espiritualidade que nos auxilia aqui, para que possa, Senhor, doar a todos nós essas energias positivas, que todos nós possamos sentir agora o desejo de te amar, que possamos verdadeiramente abrir o nosso coração para te aceitar, Jesus, para que renasça em nós, para que nos transformamos em amor, em compreensão, em ternura, em bondade, ensinando, Mestre, a praticarmos o bem, iniciando em nosso lar, amando mais, desejando mais, sermos amados, amando a nós mesmos, praticando o perdão. Ensina-nos, ó Mestre, a partilhar a alegria com todos que convivem conosco, a sorrir mais, a abraçarmos mesmos com os olhos, a doar uma palavra amiga, a orar, Senhor. Ensina-nos a orar todos os dias, a te agradecer e agradecer mesmo os momentos difíceis vividos, Senhor. Traz-nos o entendimento que através deles é que nós alcançamos mais forças para prosseguir. E traga-nos sempre essa força para não desistirmos da vida, ensinando-nos como o Senhor nos mostrou que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Ela segue, Jesus. Ó Mestre, adentre todos os lares, abençoe grandemente as famílias, para que te recebam neste Natal, para que vejam esse real sentido do Natal, não esquecendo de ti esse aniversariante que nós assim o cumprimentamos, mas saibamos cumprimentar, doando mais aos necessitados e a nós mesmos. O Mestre, leva também aqueles que estão tristes, desolados, sofrendo pelas dores do corpo físico e da alma, o acalento com esse medicamento espiritual que distribui a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Ó Maria Santíssima, mais uma vez te clamamos que cobre todo este mundo nosso aqui, com esse teu véu de luz, esse tom azulado,
onde abraça toda a humanidade e enche-nos com a tua paz. E que assim seja. Pedimos a todos os irmãos que estão passando pelo tratamento de desobsessão que permaneçam por mais 10 minutos. E também nós queremos convidá-los que estejam conosco na próxima terça-feira para estarmos realizando mais um estudo do Evangelho. Um feliz Natal com Jesus, com esse aniversariante que é todo amor e bondade. E que assim seja.